dando continuidade ao nosso trabalho, ou melhor, ao trabalho desenvolvido pela TEM Rio Grande do Sul, Momento Registral, um compromisso com a cidadania. Hoje nós estaremos trabalhando o tema divórcio e separação, o resgate da felicidade. Parece que esse tema que nós escolhemos já esteja bastante conversado com as pessoas, enfim, em face de que a emenda 66/2010 já está vigorando há bastante tempo. Nós, em face também da Lei 11.441 de 2007, ter trazido a possibilidade das escrituras públicas de separação e divórcio, bem como as escrituras de inventário e partilha para o extrajudicial. Existem algumas dúvidas no próprio meio notarial, no seguinte sentido: com a edição da emenda 66/2010, que diz que o casamento ele pode ser dissolvido pelo divórcio, se existe ainda o instituto da separação, ou ele foi abolido. Se um casal, desejando desfazer essa união, esse casamento, ele procura um tabelionato de notas, qual a orientação que o tabelião vai dar nesse momento? Vai fazer a escritura pública de separação ou orientaria para a feitura da escritura de divórcio? Doutora Joana, muito boa tarde. É um prazer muito grande estar participando desse projeto organizado pela ARPEM do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, que trabalham voltadas aí ao direito notarial e registral, como é o caso do professor Zeno Veloso, como é o caso da senhora, como é o caso do doutor Ubiratã, que também foi me dito que vai participar. E eu acho que é um tema de bastante relevância, porque a Lei 11.441, apesar de ser uma lei jovem, vamos assim dizer, ela vai completar seus 9 anos agora em janeiro de 2016, mas ela é uma lei que eu considero como tabelião um marco na nossa atividade. Isso porque até a Lei 11.441, a figura do notário ela era bastante vinculada somente a operações imobiliárias e aquela típica imagem que existe dos cartórios no Brasil de que somos mero batedores de carimbos, e isso mudou e vem mudando com inúmeras atribuições legais que nos são conferidas. A 11.441 trouxe para a esfera do extrajudicial 3 atribuições relevantíssimas, que foi separação, divórcio e inventário, observados por óbvios requisitos legais. Mas eu considero a Lei 11.441 como um divisor de águas para a nossa atividade, e eu acho que ela valorizou demais da conta a função do tabelião. Após a Lei 11.441, entrou em vigor a Emenda Constitucional número 66, que, como todos sabemos, ela extirpou do ordenamento jurídico nacional o prazo para o divórcio. Então, o divórcio até então tinha alguns requisitos, dentre eles um prazo, e esse prazo hoje não existe mais. A grande pergunta que se faz, e existe uma discussão até hoje com relação a isso, é se a figura da separação persiste em nosso ordenamento jurídico após a Emenda Constitucional número 66. E 2 são as posições claramente definidas com relação ao assunto. Uma primeira diz que a Emenda Constitucional número 66 simplesmente eliminou o prazo para o divórcio e que o Instituto da Separação continua plenamente existente para aqueles casais que querem dissolver a sociedade conjugal e não o vínculo. Como todos sabemos, essa é a diferença entre o que a separação e o divórcio fazem. Por uma outra corrente,
E essa primeira corrente tem um plus à sua defesa, dizendo que o Código Civil continua em pleno vigor nos artigos referentes à separação. Então essa é uma corrente que trabalha com a existência da separação no ordenamento jurídico pátrio. Uma segunda corrente entende que a Emenda Constitucional 66, ao retirar a necessidade de prazo, também retirou o Instituto da Separação, que seria uma espécie de etapa intermediária entre o casamento e o divórcio. E dada essa facilidade que se tem hoje em divorciar, não teria mais nexo existir a figura da separação. A Emenda Constitucional 66 não falou expressamente na separação, mas como é um instituto que num primeiro momento não estaria mais correlato a essa nova ideia de divórcio, ela teria retirado do nosso ordenamento jurídico a figura da separação. Essa corrente, inclusive, tem um maior número de adeptos do que a primeira, e ela é uma corrente que foi dita como adequada pelo deputado que foi um dos proponentes da Emenda Constitucional número 66 em uma entrevista que ele concedeu recentemente ao Jornal do Notário do Colégio Notarial de São Paulo. Então, para essa corrente não haveria mais a figura da separação. Agora, essa é uma discussão, como todos nós sabemos, uma discussão de cunho jurídico. Ela não está voltada à nossa atividade num primeiro momento, porque ela tem vamos dizer assim, não que não esteja voltada à nossa atividade, mas a discussão quanto à existência ou não da figura da separação, ela é uma discussão que tem uma importância bastante relevante para o mundo jurídico, num aspecto de direito de família. Eu faço essa distinção porque eu já vou lhe dar a minha posição na sequência, que eu sei que é uma posição minoritária, mas eu acho que nós tabeliães somos profissionais do direito, mas que temos um trabalho de cunho estritamente formal. Tá? Eu acho que o trabalho do tabelião é um trabalho muito pautado em normas, pautado em regras, e me parece que a figura da separação não foi retirada do nosso ordenamento jurídico. Ela existe ainda no Código Civil, ela existe em inúmeros códigos de normas estaduais, como é o exemplo do Código de Normas aqui do Estado de São Paulo, que mesmo após a Emenda Constitucional número 66, manteve alusões à figura da separação e ao próprio restabelecimento da sociedade conjugal. Então, dentro dessa concepção que eu tenho do trabalho do tabelião ser um trabalho de cunho bastante formal, eu acredito que ainda é possível se praticar o ato de separação. Eu não gosto também de um argumento, doutora, que eu sei que muitas pessoas falam hoje também o seguinte, aqueles que defendem que a separação acabou. A pessoa fala, olha, mas hoje divorciar e casar é muito fácil. Então, se a pessoa mudar de ideia daqui uma semana, 10 dias, um mês, um ano, ela divorciou, casa de novo. Esse é um argumento que a gente ouve muito. Mas a gente sabe que o divórcio e a separação, eles acabam tendo efeitos distintos, e aí a gente traz a discussão de novo para o aspecto jurídico, e eu acho que é um direito da pessoa, até o momento em que a figura da separação existir no Código Civil, dela querer se separar, rompendo a sociedade conjugal apenas, e não de se divorciar. Sei que minha posição é minoritária e que a boa parte da doutrina entende que não há mais que se falar em separação, mas esse é um problema que tem que ser resolvido, porque acredito que para a população não é bom não é boa a existência dessa dupla corrente. Tem cartórios de notas que fazem separação, outros já não fazem mais. Tem juízos que admitem ações de separação e outros que já extinguem sem julgar o mérito, remetendo a pessoa ao divórcio. Então, seja lá qual a posição que vai se adotar, eu acredito que uma padronização é fundamental para que a população tenha uma noção um pouco mais exata daquilo que pode ou não fazer. E falando particularmente da esfera extrajudicial,
Eu acho que a padronização é uma das coisas que a gente mais precisa dentro da atividade. É muito ruim uma pessoa poder praticar um ato num cartório e não em outro, em um estado e não em outro. Então, acho que precisamos caminhar para uma padronização, seja lá qual for a posição adotada. Exatamente, doutor Arthur. Hoje pela manhã, quando conversávamos com o doutor Zeno, eu fiz a mesma pergunta e ele nos colocou algumas considerações que depois vão ser divulgadas, mas que tudo leva nós a refletir se realmente o porquê de se encaminhar um pedido de separação quando nós podemos encaminhar um pedido de divórcio. Ele nos falou muito também sobre a parte social, o lado prático, embora então são posicionamentos, mas isso é, como o senhor discorreu, duas correntes, e no nosso Código de Norma também aqui do Rio Grande do Sul ainda existe a normatização tratando tanto da separação, como também, como comentaste ali, do restabelecimento da sociedade conjugal. E eu acho muito importante nós trabalharmos esse assunto para fim de que realmente nós possamos ter uma padronização a nível federal, porque, embora tenha posicionamentos, outro, correntes, duas correntes, eu acho que nós temos que caminhar realmente para ter uma definição justamente para fins de orientar a nossa população, que é a quem vai nos procurar para a realização do ato. Dando continuidade, nós vamos passar para... Então, nós já sabemos, conforme as posições dos tabeliães e de alguns juristas, que é possível ainda realizar a separação pela forma extrajudicial, que o tabelionato não iria se negar a praticar o ato. Mas é importante nós também deixarmos claro que o nosso trabalho é um trabalho informativo e a população, eu sempre vejo assim que a população deve ser bem informada. Então, dando continuidade nesse trabalho com referência ao aspecto da separação ou do divórcio, quais requisitos que as pessoas para lavrarem um ato, melhor, para irem até o tabelionato, quais requisitos que devem ser observados? O que o tabelião vai exigir dessa pessoa, dessas pessoas, melhor dizendo, desse casal, se eles optarem por fazer optarem e tem que preencher, como nós falamos, alguns requisitos. Quais são esses requisitos que são importantes serem preenchidos para ser feito pela forma extrajudicial? Bom, doutora Joana, antes de falar a respeito dos requisitos, também eu quero só reforçar uma ideia que eu acho extremamente importante. A senhora tocou nesse assunto aí com relação à população, e eu, como tabelião, acho mesmo que nós devemos caminhar para uma padronização em nível nacional para a atividade notarial e registral. Realmente hoje eu acho que muitos dos ataques que eventualmente sofremos por parte de mídia e de entidades contrárias se devem ao fato de não existir um padrão nacional. Tá? Mas eu sou um defensor, apesar de eu sei da existência das duas correntes, e ainda que outras correntes sejam levantadas, eu acho que a gente tem que caminhar para ter uma só alternativa para a população com o fim de padronizar nosso serviço. Agora, falando dos requisitos particularmente, hoje nós temos basicamente 3 requisitos para que uma pessoa possa se valer da figura da separação ou do divórcio extrajudiciais. E eu gosto, antes de falar desses requisitos, de dizer que uma das grandes vantagens que a pessoa tem ao escolher a separação ou o divórcio extrajudicial é o tempo. Porque hoje, uma separação e um divórcio extrajudicial muitas vezes podem ser feitos no mesmo dia que a pessoa vai até o cartório. E com toda a assessoria jurídica que
acaba numa segurança jurídica ofertada pela atividade do tabelião. Então acho que hoje o tempo, a pessoa ao procurar um cartório, ela está ganhando tempo, e tempo hoje em dia é muito importante. Mas voltando à questão dos requisitos, temos 3 requisitos basicamente. O primeiro e mais importante de todos eles é que as partes estejam de acordo. Tá? Não adianta nada, não existe a figura de litígio dentro do cartório. Se tem discussão e as partes não estão de comum acordo, o cartório não é o lugar para a presença delas. Então, requisito número 1, consenso entre as partes. Requisito número 2, que não haja filhos menores ou incapazes. É um requisito bastante importante, porque no caso de existir essa figura do menor ou do incapaz, também não será possível fazer o divórcio extrajudicial. Existem alguns códigos de normas, eu cito aqui no caso o exemplo do Código de Normas do Estado de São Paulo, salvo engano Santa Catarina também tem disposição semelhante, eu tive lá recentemente, que permitem o divórcio nesses casos de haver existência de filhos menores ou incapazes, desde que todas as questões referentes à guarda, alimentos e outras situações voltadas ao menor estejam previamente resolvidas na esfera judicial. Infelizmente, isso é algo muito difícil de acontecer. Pode até acontecer com aqueles casais que se separaram e já resolveram essas questões e depois vão se divorciar. Mas hoje essa é uma mitigação que alguns códigos de normas estaduais possuem, tá? E eu acho que essa mitigação, entre aspas, ela é extremamente válida, porque o interesse do menor também pode ser protegido dentro do cartório de notas. Nós temos escrituras, por exemplo, como as escrituras que têm como interessadas as fundações, que têm a participação do Ministério Público. Por que não desenvolver um raciocínio semelhante para as escrituras de divórcio e de separação com um menor? É algo muito razoável e que dá para se pensar, refletindo aí a respeito de novas perspectivas para a atividade. Então, hoje temos esse segundo requisito, que é a inexistência de filhos menores ou incapazes. E, por fim, temos como terceiro requisito para que a escritura seja lavrada dentro de um cartório de notas, que as partes estejam assessoradas por um advogado. Tá? Essa figura do advogado pode ser única para as partes, ou seja, ambos os divorciandos podem ter um único advogado. O cartório está proibido de indicar advogados, não faz parte da função do cartório indicar advogado. E se as partes não dispuserem de condições para a contratação desse advogado, o tabelião deve orientar que essa pessoa procure a Defensoria Pública de seu município ou ainda a OAB, para que lhe seja ofertado um assistente para a prática do ato notarial. De maneira resumida, 3 requisitos: consenso entre as partes, inexistência de filhos menores ou incapazes, e temos também a necessidade da presença do advogado. Tem algumas polêmicazinhas que talvez a gente possa discutir, que é o caso, por exemplo, da separação e divórcio da mulher grávida, mas não sei se é o foco do nosso trabalho. Se for, a gente pode caminhar para essa discussão numa sequência. O foco também é uma questão interessante que nós vamos abordar daqui um pouquinho. Mas falando da figura do advogado, é importante que, embora tenha caminhado para o extrajudicial as escrituras de divórcio, separação, inventário e partilha, mas que tenha o acompanhamento do profissional habilitado advogado, porque valoriza a atividade do advogado e também nos auxilia muito na prática, porque aí já tem um profissional competente, um profissional conhecedor do direito, que nos auxilia bastante. Eu acho que é importante essa valorização, a presença do acompanhamento do advogado. E no caso, só dando continuidade no sentido de que, falando em se a pessoa não puder se fazer presente, uma das partes tiver impossibilidade de comparecer, como é que ela deveria proceder? Está em algum lugar, eles desejam fazer a escritura de divórcio,
mas uma delas está impossibilitada de comparecer naquele ato. Como é que ela deve proceder? Poderia ser feita uma representação? Poderia nomear alguém? Como funciona? Oi, vamos lá. Doutora, primeiro, antes da questão da procuração, é muito importante que nós falemos também a respeito da valorização da figura do advogado que a senhora trouxe. Realmente é muito importante entender que a figura do advogado ela é fundamental, mas eu digo que é bastante fundamental mesmo para a prática de todos esses atos dentro da serventia extrajudicial. Tem muitas pessoas, quando surgiu essa legislação, surgiu a possibilidade de estar se falando a respeito, de repente estar surgindo uma concorrência entre os cartórios e os advogados quanto a esse tipo de serviço. E eu discordo totalmente. Eu acho que os advogados são parceiros de atuação dos tabeliães. A figura do advogado é de extrema importância para a prática do ato notarial e muito longe de ter uma concorrência, o que existe é uma parceria, porque os advogados, ao levarem os seus serviços para o cartório de notas, eles vão ter uma rapidez e uma agilidade muito maior, e eles vão poder desenvolver o seu serviço de uma maneira muito mais produtiva do que utilizando outras esferas. Então, acho muito importante mesmo a participação do advogado, e eles são nossos parceiros e não concorrentes ou algo nessa linha. Somos parceiros na busca pela prestação de um bom serviço à população. Com relação à pergunta da representação, realmente pode acontecer das partes não estarem presentes no momento do divórcio. Para tanto, elas deverão outorgar uma procuração para que uma pessoa as represente dentro da prática desse ato notarial. Lembrando que é muito importante que o conteúdo dessa procuração seja específico. Não dá para simplesmente outorgar poderes para alguém para falar assim, olha, eu estou te dando poderes para você se divorciar em meu nome. Não, essa procuração ela tem que conter todos os elementos relevantes ao divórcio. Se vai questões que envolvam uma eventual mudança de nome, pensão, discussões mais específicas. A procuração para o divórcio não pode ser uma espécie de, vamos dizer assim, carta branca para o procurador tomar toda e qualquer decisão em nome do divorciando. O procurador poderá manifestar a vontade em nome do divorciando, mas nunca tomar as decisões mais relevantes em nome dele. Quem vai ter que tomar as decisões é o próprio divorciando, e por essa razão nós temos que ter uma procuração bastante detalhada quanto a todos os elementos do divórcio, mas pode sim ocorrer a representação por procuração, que no caso deverá ter a forma pública, já que o divórcio ou a separação seriam feitos pela forma pública. E tem algum prazo de validade essa procuração? Sim, o prazo de validade dessa procuração é de 30 dias. Doutor Arthur, diferentemente do que a procuração nós já sabemos que tem que ser pela forma pública, o prazo. Sim, retomando a questão do prazo para a procuração pública, essa é uma procuração que ela tem, normalmente até é um momento importante, já que o momento é de esclarecimento. As pessoas normalmente acham que as procurações têm prazo de 90 dias, e elas acham que esse prazo de 90 dias existe por causa do prazo da certidão que os cartórios de notas normalmente pedem para utilizar procurações em atos notariais. Então que fique claro que, como regra, tá? Esquece um pouquinho só a procuração do divórcio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas como regra, as procurações não precisam necessariamente ter prazo, tá? Uma pessoa pode outorgar uma procuração com prazo indeterminado, e esse prazo indeterminado não quer dizer que a procuração valerá por 90 dias, é a certidão da procuração que, para utilização no cartório de notas em caso de transações imobiliárias, tem uma validade
de 90 dias. Agora, no caso da procuração para divórcio, esse é um caso específico e essa procuração deverá ter um prazo de validade de 30 dias. 30 dias é o prazo de validade de uma procuração que tenha que ser utilizada dentro de um divórcio. Então, é uma exceção à regra. Tá? A regra normalmente é que as procurações não precisam ter um prazo, mas para divorciar, 30 dias. Exato, eu fiz questão de salientar justamente em virtude da necessidade e a exigência desse prazo de 30 dias. Outro aspecto que também é importante e que também deve ser tratado numa escritura de divórcio ou separação seria com referência à partilha de bens. O Código Civil, no artigo 1581, ele diz que o divórcio ele pode ser feito sem a partilha de bens. E no caso, no extrajudicial, vamos tratar do extrajudicial, as partes, no momento, elas não estão acordando muito bem com referência à partilha desses bens. Elas poderiam protelar, fazer só o divórcio e deixar a partilha dos bens para uma outra oportunidade? Sem sombra de dúvidas. Como a doutora Joana mesmo lembrou, hoje uma das inovações, talvez aí vamos dizer, do Código Civil de 2002, é que ele previu a possibilidade do divórcio ser feito sem necessariamente existir a partilha de bens. Ocorre que esse divórcio sem a partilha de bens ele tem uma consequência prevista no próprio Código Civil, que é a obrigatoriedade do regime da separação de bens em caso de novo casamento. Então hoje, um casal que procure o cartório de notas para se divorciar e não queira fazer a partilha de bens, pode ser feito isso dentro do cartório de notas? E a resposta é que sim, poderá ser feito o divórcio sem a partilha de bens. No entanto, eu acho que diante do assessoramento notarial que se espera do tabelião e também da segurança jurídica, do dever de informação, é muito importante que o tabelião conste no corpo do próprio ato notarial que as partes foram alertadas de que a escolha delas em não realizar a partilha no momento do divórcio acarretará um regime de separação obrigatória de bens em caso de novo casamento. Mas, sem sombra de dúvidas, é possível sim fazer o divórcio extrajudicial sem partilha, com fundamento no citado artigo do Código Civil. Outro aspecto importante que foi comentado pela sua própria pessoa com referência à gravidez. Se a mulher estiver grávida e eles se encaminham para um divórcio extrajudicial, seria possível realizar esse divórcio? Eu sei que há divergências, nós mesmos aqui no nosso estado não temos nada bem definido, são orientações que nós temos e são orientações de colegas também, inclusive eu fiz uma consulta a vários e não se tem uma definição. Então, nesse sentido, já que tocou nesse assunto, eu acho que é importante nosso trabalho realmente é informativo. Então, qual a sua opinião? Realizaria, não realizaria? Enfim, qual a orientação, uma vez que nós somos distribuidores de segurança jurídica, como o senhor bem nos fala sempre nas suas palestras, que eu já ouvi. Então, eu acho que é uma pergunta bem oportuna. E que pergunta, hein? Que pergunta, doutora Joana. Essa pergunta é uma pergunta que não tem realmente uma resposta certa, ainda mais que vou falar a mesma coisa que disse há poucos minutos, quando da definição da emenda constitucional 66, se acabou ou não com a separação ou o divórcio. Nós temos que ter uma definição quanto a isso. E veja que essa questão da gravidez é uma questão que eu gosto muito de tratar, porque ela envolve tanta coisa. Eu falo, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho o poder ou não fazer, né? Mas chega no cartório uma divorcianda um pouco mais barrigudinha.
Você vai perguntar se ela está grávida ou não para fazer o divórcio? E se ela não tiver, como é que vai ficar essa pergunta? Ela vai se sentir ofendida porque você perguntou se ela está grávida? Olha que delicadeza que a gente tem que ter. Ainda mais em tempos modernos, onde hoje um espirro normalmente é fato gerador de dano moral, não é verdade? Às vezes, se eu espirrar e não colocar a mão na boca, pode ser que a pessoa pleiteie dano moral. Você já imaginou se dentro de um cartório eu pergunto para uma mulher se ela está grávida ou não na hora de fazer um divórcio e ela não está, e ela se sente ofendida porque eu chamei ela de gorda? Olha que questão delicada, na verdade. Então, acho que temos que... O primeiro ponto é que a abordagem da gravidez pelo tabelião e pela sua equipe tem que ser uma abordagem muito sensível e muito cautelosa. E talvez, nesse momento, seja muito importante a gente ter um roteiro de trabalho para a nossa equipe com perguntas básicas que eles devem fazer para qualquer mulher, seja magra, gorda, alta, baixa, morena, loira, não importa. Qualquer mulher que entrar no cartório tem uma entrevista, um questionário pré-divórcio, pré-separação, e uma das perguntas que nós vamos fazer é se essa pessoa está grávida. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando o Código de Processo Civil veda a existência de filhos menores ou incapazes, por óbvio, nós estamos falando de filhos menores ou incapazes do casal divorciando. Porque se, por exemplo, esse casal pode não ter filhos, mas o marido pode ter um filho de um outro relacionamento menor. Dá para fazer o divórcio extrajudicial? Dá, porque o casal não tem filhos menores ou incapazes. Tá? Então, muito importante esse ponto, porque, seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos que saber, no caso do divórcio, se o filho é do marido ou não. Pensando num exemplo de marido e mulher, apenas para facilitar nossa discussão. Mas se você pensando num marido e mulher, a pergunta é para a mulher se ela está grávida, e caso ela estiver grávida, é relevante saber se essa criança é do marido ou não. Porque se for do famoso Ricardão, que o pessoal brinca, pode ser que a gravidez seja a própria razão do divórcio. E aí não tem sentido, se o filho é do Ricardão, se o filho é do Ricardão, eu acho que, por declaração deles, dá para fazer o divórcio no cartório mesmo a mulher estando grávida. Porque esse filho, esse nascituro, vamos assim dizer, ele não tem como origem o marido que está lá no cartório. E realmente essa situação que gerou a criança pode ser a ensejadora do divórcio. Agora, indo para um terceiro ponto, vamos pensar que a mulher efetivamente esteja grávida e que o filho seja do divorciando. Dá para fazer o divórcio em cartório ou não? Tá? Essa é a dúvida, a questão que gera grande celeuma é essa. Casal vai se divorciar e a mulher está grávida do marido. E aí nós vamos ter duas correntes. Aí nós vamos ter duas correntes. Corrente número 1. A corrente número 1, que é uma corrente mais legalista, vamos assim dizer, ela vai falar o quê? Que o Código de Processo Civil previu uma regra restritiva da existência de filhos menores ou incapazes, e que eu não posso dar uma interpretação extensiva a uma regra restritiva. Logo, se o divórcio está acontecendo sem a existência de filhos menores ou incapazes, seria viável o divórcio da mulher grávida. Tá? Essa é uma corrente, vamos dizer assim, que se atém à fria letra da lei do Código de Processo Civil. Agora, para uma corrente mais, vamos dizer assim, adepta de uma leitura conjunta do Código de Processo Civil com outros institutos e até mesmo artigos do nosso ordenamento jurídico, seria inviável a lavratura dessa escritura de divórcio da mulher grávida do marido, porque o nascituro tem seus direitos garantidos desde a concepção, e a garantia desses direitos, essa proteção que se destina à figura do nascituro, seria uma proteção exatamente igual à proteção que se destina aos filhos menores. É uma garantia de direitos. Então, e mais, essa corrente até desenvolve um pouquinho o raciocínio falando, veja como é importante
a existência, como esse nascituro hoje já tem direitos resguardados pela própria existência dos conhecidos alimentos gravídicos. Então, se você tem a questão da destinação dos alimentos gravídicos que tem como objeto final, vamos dizer, a existência dessa pessoa, do nascituro, para você dar uma interpretação uníssona ao nosso ordenamento jurídico protegendo essa figura, estaria vedado o divórcio com a existência do filho, do nascituro com origem do casal. Tá? Eu gosto muito dessa segunda corrente. Eu acho que nós temos, apesar de eu achar que o cartório tem total condição de fazer um divórcio protegendo os direitos não só do nascituro como do menor, pelo que eu expus anteriormente ao longo da nossa exposição, fato é que hoje essa não é uma possibilidade legal, tá certo? Então, em não sendo uma possibilidade legal, eu acho que nós deveríamos remeter a pessoa grávida nessas circunstâncias para o Poder Judiciário. Agora, que fique claro, doutora Joana, que nós no cartório, todas essas situações que nós tratamos da mulher grávida, se ela está grávida do marido ou do Ricardão, se ela está... vamos pegar todos esses exemplos. São elementos de cunho declaratório das partes que se responsabilizam civil e criminalmente por isso. Tabelião não vai pedir teste de gravidez, tabelião não vai pedir exame de DNA, o tabelião vai orientar as partes juridicamente e colher a manifestação de vontade delas. Não vai haver uma investigação profunda quanto a esses detalhes que exigiria aí a demanda de um DNA, de um teste de gravidez, coisas que fogem à nossa atuação. Por óbvio que como tudo na vida, é uma questão de bom senso. Se uma grávida de 8 meses aparece no cartório, você não precisa perguntar para ela se ela está grávida ou não. Fisicamente você está vendo o estado dela. Então são casos e casos, mas eu tenho certeza que cada tabelião de notas, com a sua preparação, com a sua formação jurídica, vai dar o destino mais adequado para o caso concreto. Doutora Arthur, muito obrigada por essa resposta. Permanecemos, então, em face da sua explanação, suas considerações nesse caso específico, preservando o princípio da legalidade, vamos dizer assim. Um outro aspecto que também é importante, as pessoas estão no estado civil separadas, são separadas judicialmente. Elas fizeram a separação judicial, mas hoje elas querem fazer o divórcio. É possível fazer o divórcio, nesse caso, e não levando em consideração o aspecto que a separação foi feita judicialmente, lógico. Vamos lá, a separação judicial, hoje nós teríamos duas alternativas para esse sujeito que se separou judicialmente. Ele pode, se quiser, fazer o divórcio por conversão, sem sombra de dúvidas, principalmente para aqueles que entendem que a separação ainda existe. E esse divórcio por conversão poderá ser feito extrajudicialmente. Mas o mais habitual que nós enxergamos é o que? Nesse tipo de caso, até porque o divórcio fosse por conversão ou fosse direto, nada mudaria. O que nós temos como possível nesse caso é que a pessoa procure um tabelião de notas de sua confiança e lavre a sua escritura pública de divórcio diretamente mesmo, vez que hoje nós não temos nenhum tipo de requisito para o divórcio. Então, nesse caso, aquele sujeito que se separou e quer fazer um divórcio, mesmo que ele tenha feito a separação judicial, ele poderá ir até um cartório de notas de sua confiança e proceder à lavratura de sua escritura de divórcio extrajudicialmente, num prazo bastante rápido, de maneira eficaz e com toda a assessoria jurídica que lhe é prestada pelo tabelião de sua confiança. Dando continuidade ao aspecto do casal que está em condição civil de separado judicialmente, mas trazendo uma questão interessante, quando eles se separaram judicialmente, existiam filhos, e esses filhos hoje ainda são menores. Um dos requisitos para a lavratura
do divórcio extrajudicial é a inexistência de filhos menores e incapazes. Mas, como eles querem, vamos dizer, para aqueles que são adeptos de que é possível fazer a conversão da separação em divórcio, eles poderiam utilizar a via extrajudicial para fazer o encaminhamento, tendo os filhos ainda menores. Legal. Bom, dentro da pergunta da doutora Joana, é importante frisar, ela até destacou que eles, desde que os filhos ainda sejam menores, porque se maiores forem, não tem discussão, o momento da prática do ato é quem determina a participação dos filhos nesse ato, a definição pela via extrajudicial ou não. Agora vamos pensar no exemplo que a doutora apresentou, filhos menores na separação, haverá conversão em divórcio, e a pergunta é, esses filhos ainda estando menores, o casal poderá fazer o seu divórcio na via extrajudicial? E a resposta, doutora, eu lhe diria o seguinte, para estados como o estado de São Paulo, que prevêem a possibilidade do divórcio extrajudicial quando existam filhos menores, mas que situações relativas à guarda, alimentos e todo e qualquer interesse desse menor já estejam previamente resolvidas judicialmente, para esses estados, eu acho sim possível se falar no divórcio extrajudicial com filhos menores, porque esses estados, eles têm essa previsão normativa em âmbito estadual, e por isso que eu fiz questão de frisar aqui no estado de São Paulo, nós temos, eu não sei se no Rio Grande do Sul há um dispositivo semelhante, até a senhora talvez possa me confirmar, mas num estado hoje como São Paulo, caso essas questões inerentes aos filhos menores já estejam resolvidas na esfera da separação judicial, possível fazer o divórcio. Agora, para estados como o de São Paulo, onde essas questões não foram resolvidas na separação, não poderá ser feito o divórcio com filhos menores ou incapazes, e também para aqueles estados nos quais não haja previsão normativa para essa circunstância que nós abordamos, eu acho inviável a prática do ato notarial quando existam filhos menores ou incapazes, seja ele um divórcio direto ou por conversão. Sim, no nosso estado, nosso Código de Normas prevê a possibilidade de conversão da separação judicial em divórcio, desde que no processo de divórcio, no procedimento a ser encaminhado de divórcio extrajudicial, não haja nenhuma modificação com referência às tratativas dentro do processo de separação, com referência a filhos, a guarda, enfim, a alimentos. Então, nessa hipótese, e eu friso bem, o nosso Código de Normas prevê, desde que não haja nenhuma alteração daquilo que foi homologado no processo de separação judicial. No sentido também, eu vejo a importância de se possibilitar para que, em virtude da celeridade, porque hoje nós precisamos de, quanto mais rápido forem resolvidas as situações, melhor, e o judiciário já tem tantos outros processos, né? Então eu acho que, além de privilegiar, né, a nossa atividade, também desafoga o Poder Judiciário nesse sentido, né, que possibilita às partes obterem o objetivo delas com bastante celeridade, com bastante rapidez. Mesmo apenas para deixar mais clara essa questão, se uma das partes, se as partes, melhor dizendo, elas encaminharam um procedimento de divórcio judicial, mas elas ficaram sabendo que poderiam ter encaminhado via extrajudicial esse procedimento. Como elas devem proceder? É possível, ou pelo fato de ter encaminhado o procedimento judicial, elas não poderiam desistir desse processo? Nós sabemos que um processo judicial, e ficou muito bem esclarecido ali na sua fala, que ele é bastante demorado, enfim. Então, o cartório, ele sempre vai dar aquela presteza, aquela agilidade. E aí eu lhe pergunto, é possível eles pedirem a desistência ou a suspensão desse procedimento que foi iniciado de forma judicial? Ótima pergunta. E a senhora usou um termo que eu gosto muito, a gente não tinha falado dele ainda aqui,
mas desjudicialização. A gente precisa deixar o Poder Judiciário preocupado com aqueles casos que realmente sejam necessária a sua interferência. O Poder Judiciário hoje, por inúmeras razões, ele está atolado de processos, é uma estrutura que está sobrecarregada. Eu conheço muitos juízes de direito que eles trabalham arduamente e não dão conta do volume de trabalho que existe, é muita coisa, e eu acho que os cartórios têm condição de ajudar muito o Poder Judiciário, não só com esses atos previstos na Lei 11.441, mas em tantos outros aí que a gente tem. Nós temos, por exemplo, hoje o protesto de certidão de dívida ativa, que pode ajudar a eliminar um pouco a questão do número excessivo de execuções fiscais. Temos os cartórios de registro civil, que são tão importantes para resguardar os direitos da cidadania, voltados aí a todo e qualquer indivíduo. A gente ouve hoje muito falar nesse documento único, mas estão esquecendo que a participação dos cartórios de registro civil é fundamental para garantir direitos inerentes à cidadania de qualquer ser humano. Eles têm uma atuação muito marcante dentro disso. Então hoje os cartórios podem ajudar demais da conta no procedimento de desjudicialização. Vamos deixar para o Poder Judiciário aquilo que seja realmente, aquilo que realmente haja a demanda e a obrigatoriedade, a necessidade da sua interferência. Com relação à pergunta que a senhora fez, é possível sim que as partes, é muito importante que as pessoas entendam esse conceito de desjudicialização. A capilaridade que os cartórios têm dentro do Brasil, hoje qualquer cidade tem um cartório e muitos estados têm cartórios absurdamente bem organizados. Então essa capilaridade que nós temos dentro do território nacional, que é amplo, nos permite, sem sombra de dúvida, caminhar lado a lado com o Poder Judiciário para ajudar a população nas mais variadas necessidades de suas vidas. Agora, respondendo à pergunta da doutora Joana, é muito comum as pessoas, por falta de informação, e trabalhos como esse da ARPEN do Rio Grande do Sul são maravilhosos nesse sentido, porque apesar da Lei 11.441 já ter vários anos, muita gente não sabe do seu conteúdo. Então é comum, às vezes, as pessoas entrarem com uma ação para um divórcio, uma separação, e a coisa começa a demorar, e aí aquele amigo um pouco melhor informado fala: olha, mas você sabia que você poderia fazer isso aí no cartório e você vai resolver teu problema de um dia para o outro? A pessoa fala: nossa, mas é mesmo? E aí ela fala: mas então eu não quero mais fazer no judiciário, eu quero fazer dentro do cartório. E aí é possível sim isso acontecer, desde que a parte peticione junto ao juízo no qual tramitava o seu processo de divórcio uma petição solicitando a desistência do feito, e pode até explicar, não precisa falar nada, mas pode até explicar: olha, estou solicitando a desistência do feito para que o ato seja praticado na esfera extrajudicial, ponto. E aí a pessoa vai até o cartório de notas de sua confiança e dá andamento normal à sua escritura de divórcio, atendidos todos os requisitos para o mesmo, os quais já foram objeto de trabalho aqui na nossa explanação. Falamos tanto em separação, em divórcio, que pode ser feito no extrajudicial, no caso, nos tabelionatos de notas. E a pergunta que para deixar mais claro ainda, para levar melhor informação para a nossa sociedade, eu gostaria de lhe perguntar: existe um tabelionato que elas devem escolher? Qual o tabelionato que elas devem procurar? Elas podem escolher o tabelionato da sua cidade? Ou, enfim, é livre a escolha do tabelionato para a realização desse ato? A escolha do tabelião é livre. O tabelião, na verdade, dentre os profissionais que exercem a atuação dentro da esfera extrajudicial, dentro dos cartórios, ele é um personagem que goza de muita confiança por parte do cidadão. Não que todas as outras funções têm também uma confiança muito grande, o registrador civil, o de imóveis, o protesto, mas todos esses atos, eles têm como marca, de alguma maneira, a territorialidade.
A confiança que eu digo que é um pouquinho diferente no tabelião de notas é porque o tabelião de notas muitas vezes ele é um confidente dentro de inúmeros atos que a pessoa pode praticar dentro de um cartório. O tabelião tem atos, por exemplo, que são muito íntimos. Um testamento, por exemplo, feito em cartório, um testamento público. A pessoa muitas vezes ela vai lá contar segredos íntimos de sua vida que vão constar do corpo daquele documento. Então é natural que essa função captatória de declarações de vontade que o tabelião tem o torne uma pessoa uma pessoa na qual o usuário tem que depositar uma confiança muito grande. Talvez por isso não haja regras de territorialidade quanto à atuação quanto à escolha do notário. Por quê? O tabelião ele é livremente escolhido pelas partes sem a necessidade de observância das regras de competência existentes no Código de Processo Civil. Pegando o exemplo aí de cidades do nosso querido Rio Grande do Sul, nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que faleceu e deixou um imóvel na cidade de Gramado, por exemplo, uma cidade tão bonita e conhecida por pessoas do Brasil todo. Só que o que acontece é que a família dessa pessoa, todo mundo mora em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Essa pessoa precisa ir até Gramado para fazer a escritura de inventário dela? E a resposta é que não. Ela poderá se dirigir até um tabelionato de sua confiança no estado de Porto Alegre, na capital de Porto Alegre. De repente, vai lá no cartório do meu amigo, Dr. Luiz Carlos Weisman, que é um tabelião muito bom aí do Rio Grande do Sul, tabelião na capital, e que compõe aí nossos grupos de trabalho na União Internacional do Notariado Latino. Ele vai até seu tabelião de confiança e vai fazer a sua escritura de divórcio, de separação, de inventário, enfim, seja lá qual for o bem. A gente usou aqui no caso o inventário como exemplo, mas pode ser um divórcio, pode ser qualquer tipo de ato notarial. Nós temos uma livre escolha do tabelião. Doutor Arthur, para nós finalizarmos o nosso trabalho, uma importante também explicação e a sua posição no tocante a certidões que são expedidas desses atos. Nós temos o princípio da publicidade e na esfera notarial, no caso, com referência à lavratura de seja separação ou seja divórcio, alguém queira uma certidão, alguém, não as partes envolvidas, é possível fornecer essa certidão? Sabemos que existem disposições na própria Resolução 35/2007 falando sobre tal. Temos também a Lei dos Registros Públicos, que também tece algumas considerações sobre essa pergunta que eu lhe fiz. E o senhor, como tabelião que lavrou uma escritura de divórcio e uma pessoa qualquer vem requerer uma certidão, seria possível fornecer? Nós sabemos que com referência ao testamento, temos no nosso Código de Normas, e com certeza no Código também de São Paulo, se eu não me engano, tem alguma explanação definida sobre isso. No nosso Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul também tem, mas com referência ao ato do divórcio e da separação, não temos. Então ele perguntaria, seria possível o fornecimento de uma certidão nesse caso para qualquer outra pessoa que não as partes envolvidas? Doutora Joana, mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha. Eu não sei qual que é pior, se é essa ou da mulher grávida, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. Eu não sei, mas eu acho que é muito importante falar. Vamos lá. Uma coisa que tem que ficar clara é que o fato do ato notarial ser público não quer dizer que necessariamente tenha que se dar uma publicidade ampla e restrita a ele. A forma pública que reveste o ato notarial tem muito a ver com a função do tabelião, que é o profissional que o pratica. Então a gente não precisa necessariamente confundir
ato público com publicidade ampla e restrita a ele. Esse é um ponto que eu acho importante de esclarecer antes de formular uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, por mais que o fato do ato ser público não se confunda com uma publicidade ampla e restrita, para restringir essa publicidade, eu acho muito razoável nós termos algum tipo de previsão legal, em especial pela legalidade que norteia a atuação do tabelião e dos oficiais de registro. Falo isso porque hoje a senhora usou o exemplo do testamento. O testamento é um ato que em tese é chamado de público, mas ele tem no Código de Normas tanto do Rio Grande do Sul como de São Paulo previsão expressa falando que em vida só vai poder solicitar a certidão do testamento o próprio testador ou um procurador nomeado por ele. Então esse é um caso que é uma prova cabal de que a publicidade do ato notarial não significa dar acesso amplo e restrito, mas a limitação a esse acesso tem que ter algum tipo de amparo legal. O que eu falo que, infelizmente, ainda na minha opinião, não existe para as escrituras de separação, divórcio e inventário. Como bem lembrado pela senhora, a resolução 35 do CNJ, que normatiza esses atos notariais, ela fala que não haverá sigilo nas escrituras de separação, divórcio e inventário. Eu sei, doutora Joana, que tem muitos colegas que entendem que, se as partes quiserem, elas podem colocar uma cláusula de sigilo no ato notarial. Então, por exemplo, se o Arthur e a Maria vão se divorciar, eles podem, no corpo da sua escritura de divórcio, falar o quê? Não quero que ninguém além de mim tenha acesso a esse ato notarial. Eu sei que tem tabeliães defendendo isso com base nessa questão que nós falamos de não haver confusão entre publicidade do ato notarial e acesso irrestrito. Mas eu não acho que é o melhor entendimento, porque se assim fosse, todo e qualquer ato notarial poderia, ao bel prazer das partes, ter o conteúdo do mesmo limitado, o que não acho que é razoável com a atividade do tabelião. Eu até penso, como algo íntimo meu, que deveria haver sigilo para as escrituras de separação, divórcio e inventário, porque as partes é quem tem interesse disso e são escrituras que envolvem coisas íntimas, tá? Mas hoje eu não enxergo nenhum tipo de amparo legal. Se a senhora for me perguntar um amparo moral ou íntimo, teremos vários, mas legalmente, na minha opinião, não há amparo para vedar o fornecimento de certidão desses atos notariais. E, inclusive, que fique claro, infelizmente, essa é uma das razões pelas quais nós não temos um número maior do que já existe, que é um número grande de separações, divórcio e inventário por escritura pública, porque muitas vezes a pessoa não quer que o conteúdo do seu divórcio ou do inventário de um ente querido tenha pleno acesso por qualquer cidadão. Agora, hoje, a brincadeira até que eu faço é o quê? O vizinho fofoqueiro, aquele que gosta de saber da vida de todo mundo, ele está mais ou menos limitado, porque no caso do testamento já tem uma base legal para ele não ir lá querer saber o que está acontecendo, porque o testamento ele não vai poder pedir certidão. Agora, o vizinho fofoqueiro que quer saber o que aconteceu na separação, no divórcio ou no inventário daquela pessoa que mora ali no bairro dele, na minha ótica, ele pode sim ir para um cartório de notas e pedir uma certidão, e hoje o tabelião não tem um amparo legal para vedar o fornecimento dessa certidão. Então hoje a minha posição como tabelião, apesar de internamente eu não concordar com isso, é de fornecer certidões para aqueles que pedem quanto aos atos notariais que nós falamos aqui. Exato. Eu acho que nós deveríamos levar essas situações, caminhar um pouco mais no sentido de buscar essa limitação, porque por mais que o profissional, o tabelião tenha esse entendimento, não existe o embasamento legal, a limitação conforme ocorre no caso com o testamento.
pelo que eu acho que é importante, foi muito importante essas suas considerações, no sentido de que a gente venha, num futuro bem próximo, fazer alguma movimentação para buscar essa limitação através dos nossos códigos de normas, uma vez que já ficou muito bem esclarecido aqui, que toda atividade ela tem todo um embasamento legal, além dos princípios vários que devem ser observados pela atividade, o princípio da legalidade. Então, isso daria um respaldo maior para o tabelião, no caso de não fornecimento da certidão. Nesse caso, eu penso assim, não sei, mas são assuntos que devem ser melhor dialogados, melhor debatidos entre a própria classe, para que a gente possa ter essa tão falada padronização, essa uniformidade em todo o Brasil, não só em alguns estados, como ocorreu, melhor dizendo, com o caso da União Estável, que as pessoas se dirigiam de um estado para outro porque lá era mais fácil de proceder, até que houve a normatização a nível federal. Mas, doutor Arthur, gostaria de continuar conversando, dialogando. O senhor é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa extremamente conhecedora da matéria, tem uma facilidade enorme de transmitir, de se fazer entender, muito próximo das pessoas, e sem falar, logicamente, né, da dedicação que tem pela atividade que desenvolve. Eu acompanho pelos e-mails que recebo e pelas aulas que já assisti, da sua dedicação pela atividade. Eu parabenizo, né, por termos um profissional tão competente, dedicado, voltado para essa atividade, que só vem a engrandecer não somente a atividade extrajudicial, mas toda aquilo que a gente pensa em termos de sociedade. Também a parte social que é muito bem desenvolvida pelas palestras que faz, pelos seminários, enfim, pela dedicação que o senhor coloca na sua atividade. E o que eu posso dizer mais é que nós agradecemos muito a sua participação e tenho certeza que nós, em outras oportunidades, vamos poder voltar a conversar, não sobre separação e divórcio, mas por outros assuntos que também são importantes para a classe notarial e registral. Nós temos agora, do ano de 2016, a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também é algo que vai impactar muito na nossa atividade. Então, eu acho assim que esses debates, esses diálogos, é muito importante para fins de que a gente consiga sempre melhor capacitar os nossos profissionais, os nossos funcionários também, e encontrar pessoas, né, dedicadas e dispostas a colaborar com a atividade. Então, foi um prazer enorme tê-lo no momento registral da ARPEI Rio Grande do Sul. Veio de maneira muito especial, veio engrandecer o nosso trabalho, só a brilhantar. Tenho certeza que vai ser muito divulgado, vai ser muito comentado, e só me resta mais uma vez mesmo agradecer a sua disponibilidade. Doutora, antes de só deixar meus agradecimentos, para encerrar a questão lá da publicidade das escrituras de separação, divórcio e inventário, eu até sugeri, algumas semanas atrás, o Colégio Notarial aqui do Estado de São Paulo abriu um campo para os associados fornecerem algumas sugestões de enunciados, e eu sugeri, dentre os enunciados, justificando pelo que nós conversamos, um enunciado do Colégio Notarial que autorizasse o sigilo das escrituras públicas de separação, divórcio e inventário.
Então vamos ver, quem sabe a gente não tem essa novidade em breve aqui com o enunciado de São Paulo conseguindo trabalhar ou pelo menos dar um norte para esse assunto que é tão importante. A senhora falou no estatuto da pessoa, do estatuto do deficiente, que entra em vigor agora dia 3 de abril de 2016. Tem muita coisa para falar a respeito dele. Eu acho que mexeram no nosso sistema de incapacidades que estava funcionando tão bem, estava tudo tão legal do jeito que estava funcionando, e agora acabam por questões terminológicas. A pessoa não é mais incapaz, ela é capaz, mas aí você tem a figura da curatela da pessoa capaz. Você cria crime para o tabelião que se recusar a dar andamento à manifestação de vontade de algumas dessas pessoas, que é um assunto super delicado, é bastante delicado. Você tem figuras como a tomada de decisão apoiada, na qual o incapaz vai escolher pessoas para gerir a sua vida, ver se tem cabimento um negócio desse. Mas enfim, para quem está mudando de lei a todo momento, né? A gente tem tanta lei nova todo segundo, todo instante. É mais uma que nós vamos ter que estudar muito. E muitos se enganam, aqueles que pensam, né, doutora Joana, que é fácil e é tranquilinho trabalhar em cartório, porque aqueles tabeliães que são comprometidos com a sociedade, como é o caso da grandíssima maioria, nós temos sempre que estar estudando muito para poder ofertar um serviço digno, com qualidade e com segurança jurídica, que, como eu digo sempre, eu bato demais nessa tecla, é o nosso maior produto. Eu quero agradecer enormemente a senhora pelo carinho e pelo convite em ter me chamado a participar desse momento registral da ARPEM do Rio Grande do Sul. A gente se conhece ainda que virtualmente, mas nós temos um bom contato, e a senhora sabe de como eu gosto de poder estar divulgando para a sociedade aquilo que nós fazemos dentro do cartório. Eu amo demais da conta a minha profissão e o direito notarial e registral, e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar um pouquinho sobre o que a gente faz no cartório, porque as pessoas pouco conhecem o que nós fazemos, e eu acho que nós, tabeliães e oficiais, é quem devemos ter a maior iniciativa para mostrar o nosso produto, aquilo que nós podemos ajudar. E eu não posso deixar também de parabenizá-la por essa iniciativa maravilhosa, que é compartilhar informações tão importantes nesse evento aí, no momento registral da ARPEM do Rio Grande do Sul. E vocês aí têm em mim um amigo, um parceiro, sempre que vocês precisarem eu estou à disposição. E não só para vocês, como para quaisquer pessoas que queiram ter acesso a mim, eu sempre deixo o meu site, que é o www.delguercio.com.br, que eu gosto de deixar para todo mundo, porque a minha ideia, dentro das minhas possibilidades, é clara, de poder estar esclarecendo sempre o que a gente faz dentro do cartório. Muito obrigado por essa oportunidade, espero que nos reencontremos em breve. Foi uma grande honra participar desse projeto da ARPEM do Rio Grande do Sul. A honra foi toda nossa, doutor Arthur. Realmente foi muito bom, muito produtivo, e tenho certeza que outros trabalhos virão. Um grande abraço.